Excelente manhã para você que está aí do outro lado. Então, pessoal, lembro que nos meus anos iniciais aí de escola, durante o período das aulas, eu passava toda a aula desenhando. E lembro certa vez que a professora me entregou um bilhete para que eu entregasse minha mãe. E no outro dia, lá estávamos, eu, minha mãe, a diretora e a professora na secretaria da escola. E o assunto era... Eles falavam com minha mãe assim que eu tinha muito déficit de atenção e que eu precisava ser tratado. Eu era muito gago e por ser de periferia havia muito preconceito. Meus colegas moravam em bairro e na escola, eu lembro que eu estudava na escola pública, eles eram bem vistos, eram bem aceitos. Quando estes falavam, eles tinham oportunidade. No entanto, para mim, eu sempre senti que eu não tinha a mesma oportunidade que o meu colega tinha. Eu lembro que o meu colega tinha incentivo de um professor que estimava muito por ser bem de vida financeira e tal. E quando eu falava, muitas das vezes, eles me silenciavam. Tinha uma professora de português que eu admirava muito. Ao invés, na ocasião dela me incentivar, dela motivar, ela fazia o contrário. Ela sempre me desmotivava, enfim. Sair de casa para trabalhar é muito bom. Seja de ônibus, carro, metrô, ônibus. E assim vai, né? De helicóptero, de avião. O principal problema é quando nos acomodamos naquilo que fazemos. Lembro que há muitos anos atrás, nos meus 18, 19 anos, eu trabalhava no centro de BH, aqui em Minas Gerais. E na ocasião, eu desempenhava nessa empresa o papel de zelador da loja, limpeza da loja, office boy. Nos momentos que me restava do dia, eu fiscalizava a loja. Imagina, uma pessoa do meu porte atlético vigiando a loja, sendo vigilante de loja. Essa era a minha função. Eu procurava fazer da melhor forma possível. No entanto, no decorrer dos dias que eu fui passando naquela empresa, eu observei que a maior parte das pessoas que ali trabalhavam e vestiam a camisa da empresa, a maior parte daquelas pessoas, elas viviam reclamando. As suas faixas etárias era acima de 35 anos, em uma das filiais que eu trabalhava. Essas pessoas sempre estavam murmurando, e era uma loja de tecido e roupas e assim por diante, e tinha outros produtos também, mas o sistema que aquela loja oferecia de atendimento era o atendimento por vez. E quando entrava cliente, e aquele cliente, no decorrer da compra, demonstrava para o consultor de venda que ele não ia levar o produto, o consultor de venda, na mesma hora, no mesmo momento, já mostrava a sua insatisfação, já fechava ali a sua fisionomia e, enfim, emburrava e não andava mais com o cliente. Simplesmente estacionava no meio da loja e debruçava sobre as bancadas. E passar alguns dias ou semanas num ambiente improdutivo, onde que tem tudo para dar certo, mas o time que ali está não veste a camisa de verdade, não acredita no seu potencial e passou a vida inteira ali, no entanto, sempre murmurantes e reclamantes. É um ambiente que muitas das vezes, se você não motivá-los, você vai acabar sendo motivado a seguir o mesmo ritmo e estilo de vida. Mas eu estava certo de que eu queria. E aquilo não era bem o que eu procurava para minha vida. Conviver naquele ambiente de constante murmuração e reclamação e insatisfação, ver nos meus colegas de trabalho ali a insatisfação diária
era muito ruim. Eu lembro, como se fosse hoje, deles debruçado, literalmente na bancada, com uma régua de medir tecido, às vezes na fisionomia, e olhando para o tempo, olhando para a rua, para a paisagem, a esmo, totalmente ali ao acaso. E eles eram insatisfeitos naquilo que eles tinham escolhido como profissão. E eu observava aquilo e dizia para mim: eu não quero isso. Eu quero me realizar. Eu quero amar o que eu faço. Eu quero ser bom. Eu quero que o meu trabalho traga impacto para as pessoas. Eu não quero isso para minha vida. E assim, os anos foi passando. Eu entrei nessa empresa, se não me engano, em 97 e saí dessa empresa em 99. É uma longa trajetória que você vai entender nos vídeos a seguir. E vocês recordam do déficit de atenção que eu falei com vocês? Pois é, o déficit de atenção, que era escrever, eu comecei também a desenhar. E me seguiu até ali a minha adolescência, juventude, e assim foi. Já em outro cenário, tá? Mas dentro desse contexto, recordo também que gostávamos muito de cantar. Todo final de semana praticamente alugávamos karaokê, videokê, e juntava a família e cantávamos ali. E de repente, no decorrer daquele processo, fomos desenvolvendo um dom para aquela coisa, e participava eu, meu irmão, meus primos e meu cunhado. Nossa, começou a ficar muito bom. E eu vi que a gente poderia, não financeiramente, que a gente poderia dar bem na música. E é uma coisa um estilo de música que eu sempre gostei, foi pagode. E enfim, fiquei muito entusiasmado com aquilo, falei com a equipe, falei com eles na ocasião, eles também mostraram-se muito entusiasmo. Então falei com o pessoal então da equipe de música, que a gente ia fazer ali uma equipe de pagode e tal, e uma banda de pagode na verdade. E naquela mesma semana, eu iria olhar, eu trabalhava no centro de BH, nessa loja, e trabalhava próximo da Serenata. Serenata que vende instrumentos aí musicais. E eu tinha falado com eles naquele dia que eu ia já fazer o orçamento da bateria, guitarra, violão e baixo e assim por diante, de todo equipamento que iríamos precisar. E eles mostraram também muito entusiasmado com aquela empolgação minha, e pode olhar e tranquilo. No entanto, pessoal, a minha vida na ocasião não era muito fácil. Aí já imagina outro cenário, tá? Dentro desse cenário ainda. Eu saí de casa às 5 horas da manhã. Por que eu saí às 5 horas da manhã de casa? Porque às 7 horas da manhã iniciava um culto lá na igreja Santo Antônio de BH. Acredito que a maior parte de vocês conhecem. E naquela ocasião, por ser um frequentador assíduo, o padre às vezes me concedia as oportunidades para me trazer a liturgia no momento ali que estava sendo iniciado a missa. E tranquilo, fazia tudo isso. E às 9 da manhã iniciava a rotina, o trabalho. Eu chegava lá, eu lembro que era o primeiro a chegar, eu chegava 8h05 na porta da loja e esperava a galera toda chegar. Todo dia, saía cedo. E voltava à tarde, porque às 19 horas eu estudava no Supletivo Visão, na Rua Caetés, BH. Eu não sei se vocês conhecem, acredito que sim. Não sei se existe esse sistema de ensino ainda, mas na ocasião me ajudou muito. Eu sou muito grato com o que eu aprendi naquele lugar. E por que eu falei com vocês que eu saía de casa às 5 da manhã e chegava, estudava e chegava em casa por volta de meia-noite em casa? Por quê? Porque durante a semana era impossível eu passar o orçamento da loja Serenata para os meus familiares sobre a banda Pagode, né? Sobre a formulação dessa banda. Eu só conseguiria passar para eles isso no sábado. E fui lá, fiz o orçamento, na ocasião ficou em R$ 2.500, para 6 pessoas ia ficar um pouco menos de R$ 50 por mês por pessoa. Naquela ocasião, se eu não me engano, o salário mínimo era R$ 98 ou R$ 118. Isso em 98, 99.
Não tenho certeza. E eu era assalariado na ocasião. Enfim, fiquei muito entusiasmado com o equipamento, porque eu escolhi os melhores equipamentos, com o valor, e como nós éramos 6, a gente pagaria na maior facilidade. E, no entanto, eu precisava passar todo esse processo de segunda a sexta, de levantar 5 da manhã, na verdade, eu levantava 4h30 da manhã, saía de casa 5 horas. De levantar 4h30 da manhã para chegar em casa 11h30, meia-noite, e chegar no sábado e transferir, passar essa mensagem aí para a equipe. E assim foi, pessoal, assim aconteceu. No sábado de manhã, com muito entusiasmo, com muita empolgação, não me hesitei. Reuni todos e passei o valor. Na hora que eu passei o valor para a equipe, eles acharam um absurdo. E uns não se manifestaram, apenas deixou o espaço ali que a gente estava reunido, foi embora. Outros, não, cara, isso não dá certo, não sou bom com isso não, tal. Aí eles descobriram que eu não era bom naquela hora do valor. Tranquilo, o que fazer diante de uma situação de desistência? E, de certa forma, um conflito pessoal. É muito ruim, né? A gente vender uma ideia e aquela ideia não ser aprovada. Sabe o que eu fiz? Eu já escrevia, eu já desenhava. Aí já é uma outra etapa. Então, eu passei a levar a sério as escritas, o desenho, eu passei a escrever com frequência. Na ocasião, eu lembro de ter comentado com minha tia, e a minha tia me presenteou com uma máquina de escrever, e na ocasião para mim foi um Apple, foi um computador Apple, porque eu nunca imaginava que eu ia ganhar uma máquina de escrever. E passou a ser a rotina da minha vida. Eu trabalhava de segunda a sexta, e sábado e domingo o que eu fazia? Eu colocava uma música clássica, porque naquela ocasião eu participava já de orquestra, de sinfonia, participava de óperas. E tudo isso foi fazendo com que cada vez mais eu entrasse nesse mundo da arte. E aos finais de semana, lá estava eu escrevendo, digitando, ouvindo uma música clássica. E sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam comigo na banda de música que a gente supostamente ia montar, um deles virou para mim e falou muito próximo, afinal, né? Muito próximo mesmo. Ele virou para mim e falou assim que eu estava ficando louco, eu estava ficando doido. E, tipo, fez um gesto meio estranho, porque final de semana minha vida era escrever, era ler livros e tal. E se retirou. Enfim, pessoal, tem uma frase que se diz assim, olha, para quem não sabe onde chegar, qualquer caminho serve. No entanto, para quem quer chegar, ele sabe a decisão certa a tomar. Eu sabia, eu tinha essa convicção no meu coração. E o meio em que eu vivia, cada vez mais me fazia acreditar nisso. Então, pessoal, eu comecei a mudar a minha rotina. Eu tinha muito hábito naquela ocasião que eu trabalhava no centro de BH, na hora do meu almoço, visitar a galeria de arte e assim por diante. Eu passei também a escrever. E na hora do almoço estava escrevendo, e uma vez ou outra eu compartilhava ali o que eu estava escrevendo com as pessoas que trabalhavam comigo, naturalmente. No entanto, certa vez ouvi uma crítica: Luiz, cara, você sonha alto demais, cara. Cara, sonha baixo. E diante daquela crítica, é muito ruim receber uma crítica, mas quando você sabe onde você quer chegar, não faz diferença, né? Você pode ficar um pouquinho comovido e tal, mas enfim, eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia o caminho que eu tinha que percorrer. Baixava a cabeça e continuava escrevendo. Enfim, pessoal,